Queridos, se tem algo que a Bíblia registra em abundância, são os milagres de Jesus. E me impressiona quando nós percebemos a maneira como esses milagres foram registrados e a razão pelas quais eles foram registrados. Certa vez Jesus ele entrou num barco e a Bíblia nos diz que ele acalmou uma tempestade que estava atemorizando o coração dos discípulos. Com isso nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus é aquele que tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Mas a palavra de Deus também nos diz que o Senhor Jesus ele expulsara pelo menos 6.000 demônios de um homem que estava profundamente atormentado. Com isso a palavra de Deus nos ensina que Jesus é aquele que tem autoridade sobre espíritos maus. A palavra de Deus nos diz que Jesus curou a enfermidade de uma mulher que por 12 anos ela vinha gastando todo o seu dinheiro com vários médicos, frequentando as melhores clínicas. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher ia de mal a pior, apesar de todos os investimentos, apesar de todos os recursos médicos que existiam disponíveis naquela época, mas aquilo não fora suficiente para mudar a sua vida. E ela tocou nas vestes de Jesus e ela fora curada. Com isso a Bíblia nos ensina que Jesus é aquele que tem poder e autoridade sobre as nossas enfermidades. Mas houve também, queridos, um outro milagre de Jesus, que ele foi procurado por um pai cuja filha estava doente, ela tinha 12 anos,
E ele chegou até Jesus desesperado, dizendo: Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha está doente, à beira da morte. Mas só que quando Jesus chega na casa, a menina já havia morrido. Jesus então pegou 3 dos seus discípulos, entrou dentro de casa e disse: menina, eu te mando, levanta. E a menina levantou-se. Com isso, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Em outras palavras, queridos, não existe nada neste mundo sobre o qual Jesus não tem poder e autoridade. Ele tem todo o poder. Louvado seja o seu santo nome. Senhor
diz que Jesus ele exerce a sua função de sacerdote, profeta e rei. Jesus é rei. Felizmente, muitos nos dias de Jesus tinham um entendimento distorcido acerca dessa realidade, mas o fato é que Jesus nunca se valeu dessa posição para ostentação. Ele era o servo sofredor de Deus, de maneira que era comum você ver Jesus andando de um lado para o outro na Palestina e fazendo isso na maioria das vezes a pé, andando de norte a sul, leste a oeste, usando apenas recursos físicos. Mas certa vez Jesus, quando ele chega em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, e houve uma grande festa, uma grande euforia, e as pessoas maravilhadas estavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas, quase que num momento de êxtase acerca do Senhor Jesus. Mas o que me impressiona, queridos, é que o Senhor Jesus, apesar de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, ele é aquele que se valeu dos recursos naturais da sua época, andou de barquinho, andou de jumentinho, e Jesus continua ainda, apesar de ter voltado para a glória, de ter voltado para o Pai, ele continua ainda se valendo de mim e de você. A Bíblia diz que de Deus somos cooperadores. De Deus somos cooperadores. E o grande privilégio está em ser instrumento nas mãos do Redentor, instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Ele é Rei, Ele é Senhor, e nós somos servos dEle e devemos estar dispostos a fazer a obra dEle a todo tempo. Vamos abrir a palavra de Deus, a primeira carta de Pedro. Nós vamos celebrar a ceia antes da mensagem desta vez. Normalmente nós pregamos e depois da mensagem a ceia, e dessa vez nós vamos trazer a ceia para antes da mensagem. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Enquanto nós lemos, eu chamo aqui à frente os nossos presbíteros para que
nos auxiliem aqui na distribuição dos elementos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler apenas a partir do verso 18. E a Bíblia diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa transformação, a nossa salvação, ela se dá por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, e a declaração que o apóstolo Pedro faz é de que nós não fomos redimidos, transformados, purificados mediante coisas corruptíveis. E aqui ele cita coisas que aos olhos humanos podem ter muito valor, mas que espiritualmente falando não são capazes de gerar transformação e a purificação do coração. Ouro e prata são importantes para os mortais, espiritualmente falando nunca serão capazes de gerar transformação no coração, porque a única coisa capaz de fazer isso é o sangue do Cordeiro Jesus. E Pedro diz que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos, poder celebrar a ceia do Senhor todas as vezes, para mim, é um momento extraordinário demais. Por uma razão muito simples. Primeiro, por causa da singeleza e da simplicidade desses elementos. Um pequeno pedaço de pão, uma pequena porção de um suco de uva, simbolizando o acontecimento mais importante da humanidade: a morte e a ressurreição de Jesus. E a Bíblia nos diz que nós não devemos participar desses elementos sem ter uma consciência profunda acerca do que isso significa. Por isso que só devem participar da ceia aqueles que possuem discernimento suficiente acerca daquilo que Cristo fez e acerca daquilo que eles são em Cristo. Então, se você que nos visita nesta noite, você tem convicção de todo o seu coração que Jesus é Senhor da sua vida, que Ele morreu por você, que Ele transformou a sua vida, que você vive em novidade de vida, que você anda com Cristo todos os dias da sua vida, você é membro ativo, frequente, participativo da sua igreja, que reconhece a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, você é convidado a participar da ceia do Senhor, porque ela não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é a ceia do Senhor Jesus. E todos que estão em Cristo Jesus e têm dado provas disso podem e devem participar desse meio de graça. Então, queridos, é um privilégio extraordinário. Eu quero convidá-los mais uma vez. Curvar as suas cabeças, nós vamos orar agradecendo a Deus por esses meios tão singelos, tão simples, mas que são capazes de comunicar graça ao meu e ao seu coração acerca daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, o seu corpo foi moído naquela cruz, a nossa dívida foi paga, porque Ele disse naquela cruz: está consumado, está pago, louvado seja o seu nome. Senhor, nós queremos nessa noite te render graças mais uma vez, porque nós podemos, através da celebração da ceia, ser relembrados acerca daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso favor. Te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor não fez nada para merecer uma morte tão trágica como aquela, porque o Senhor nunca pecou, o Senhor nunca desobedeceu, o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para celebrar esse momento tão maravilhoso, de poder sermos relembrados acerca da sua morte, acerca da ressurreição,
e acerca desse poder transformador que continua agindo na vida de pessoas ao longo da história, mudando a vida de homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Louvado seja o teu santo nome. Aceita a nossa gratidão, e nós o fazemos mais uma vez, te pedindo perdão por todos os nossos pecados, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Então você que nos visita nesta noite, mesmo não sendo membro da nossa igreja, mas é membro de uma igreja evangélica, tem andado com Cristo, tem sido uma nova criatura, tem amado a Cristo todo o seu coração, você é convidado a participar deste meio de graça tão maravilhoso. Não é a mesa da nossa igreja, é a ceia do Senhor Jesus. Queridos, ficou alguém esquecido aí de receber o pão? Manifeste, por favor, com as suas mãos. Todos receberam? Ok.
Assim diz o Senhor Jesus: isto é meu corpo que é dado por vós. Graça de Deus, misericórdia de Deus, por isso comamos de todos. Semelhante modo, queridos, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu acho extraordinária essa expressão, nova aliança, porque o que o Senhor Jesus veio fazer foi gerar no nosso coração uma nova vida. Por isso a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, ele não foi apenas melhorado. Jesus não fez apenas alguns reparos, mas a Bíblia diz que ele é nova criatura, e essa expressão nova criatura significa uma nova criação de Deus. Isso é novo nascimento, isso é transformação. Por isso, você que participou desse primeiro elemento, é convidado também a participar do segundo elemento.
todos receberam do cálice? Caso alguém ficou esquecido, levante aí nossa irmã Zenaide. Mais alguém? Só levantar uma de suas mãos. Queridos, capaz de proporcionar uma nova vida. Louvado seja o Cordeiro Jesus por isso. Devamos dele todos. Que alegria descritível para nós podermos ser relembrados daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado a Deus, porque na nossa vida às vezes tão corrida, tão agitada, às vezes sem tirarmos um tempo suficiente de comunhão com o Senhor, e paramos tão pouco para refletir acerca do Teu grande amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Santa Ceia é esse convite a esta quietude do nosso coração, a esse refletir da nossa alma, de nos quedarmos diante do Senhor absolutamente conscientes de que somos o que somos pela graça do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aceita a nossa gratidão por isso. Nós o fazemos no Teu próprio nome, Senhor Jesus. Amém.
Gente, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do verso 1 até o verso 11, que nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos abençoe, ó Deus, não só na leitura, mas na exposição da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo nas nossas vidas com poder curador, transformador, restaurador, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, não fique apenas na nossa mente, mas que ela possa ocupar o nosso coração e gerar mudanças e transformações necessárias na vida de cada um de nós. É a nossa oração e nós assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante nós observarmos que o argumento que está sendo levantado aqui, no decorrer deste capítulo, ou do capítulo anterior, é de que se a graça de Deus ela se manifestou de maneira abundante enquanto as pessoas estavam vivendo uma vida de pecado, significa dizer então que quanto mais nós pecamos, mais da graça nós recebemos. Quanto mais desobedecemos a Deus, mais Deus vai agir com generosidade, com misericórdia, com bondade e com graça sobre a nossa vida. Pois se Ele manifestou a sua graça de maneira abundante no pecado, conforme diz o verso 20 do capítulo 5, então continuemos a pecar para que essa graça de Deus não pare de jorrar sobre a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, a partir do verso 1 do capítulo 6, ele tem como objetivo mostrar que isso não é possível, que aquele que é de Jesus, que aquele que entregou a sua vida a Jesus, se tem algo que ele não faz ao longo da sua vida, é ficar justificando seus pecados, porque o que aconteceu nele foi algo tão transformador, que o maior desejo do seu coração é romper cada vez mais com o pecado e se conformar cada vez mais com Jesus, de se parecer cada vez mais com Cristo. Se estamos vivos para Cristo, deveríamos estar mortos para o pecado. Infelizmente, porém, muitas vezes nós vivemos como se ainda estivéssemos mortos para Cristo, mas vivos para o pecado. Francis Schaeffer, um grande pensador do século XX. Muitas vezes vivemos como se ainda estivéssemos mortos para Cristo e vivos para o pecado.
Sendo assim, queridos, o que esse texto nos ensina é que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. O apóstolo Paulo procura deixar claro que a obra da graça de Deus na nossa vida, ela gerou algo transformador. E ela faz com que nós não tenhamos mais prazer no pecado, com que nós não tenhamos mais satisfação no pecado. E ele então, defendendo essa tese que nós somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, ele então nos dá aqui alguns fundamentos, algumas justificativas que fundamentam essa sua tese. E a primeira coisa então, queridos, que nós aprendemos aqui, está aí no verso 1 e 2, que a graça não somente perdoa os nossos pecados, mas ela nos liberta do poder do pecado. Pois ele nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Era como se ele dissesse: Deus nos livre de tal pensamento. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? É como se ele dissesse: não é possível dois estilos de vida. Não é possível estarmos em Cristo, viver em Cristo, ser de Jesus, e no entanto termos prazer ainda numa vida de pecado. Então, queridos, ele procura deixar bem claro que a graça não somente perdoa os nossos pecados, mas a graça também, ela nos liberta do poder do pecado sobre a nossa vida. Mas uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, justificando essa sua tese de que somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, é que nós nos identificamos com Cristo na sua morte. E ele diz então no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, Paulo aqui está falando acerca de algo que aconteceu na nossa vida num determinado momento da nossa história. Ele está dizendo o seguinte: houve um tempo em que o Espírito Santo veio e convenceu-nos daquilo que nós somos e daquilo que necessitamos, gerou transformação, gerou regeneração no nosso coração, gerou esse novo nascimento, porque a expressão que ele utiliza aqui, porque nós fomos batizados em Cristo, ele não está fazendo referência a esse batismo que nós realizamos quando nós jogamos água sobre a cabeça de alguns, ou sobre aqueles que de repente se emergem, não é? Que acabam se mergulhando. Ele não está fazendo referência a esse acontecimento, mas ele está fazendo referência ao batismo do Espírito Santo, que nos insere no corpo de Cristo. Ele está falando aqui desta obra sobrenatural da graça de Deus no nosso coração, que nos converte, que nos regenera, que nos transforma, que faz com que a gente tenha uma convicção profunda daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Ele diz: nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Ele está dizendo isso foi algo que gerou transformação. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: assim como foi real a morte de Jesus, quando o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, essa transformação também foi real. Ela não foi uma transformação apenas de algumas compreensões, mas ela foi uma transformação do coração. Ele diz: Cristo morreu, nós fomos batizados na sua morte. Com isso ele está querendo dizer que nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Quando ele diz isso, ele está dizendo: essa é uma das razões pelas quais nós não podemos mais viver satisfazendo as vontades da nossa carne, porque nós nos identificamos com Jesus na sua morte. Quando um pecador crê em Cristo, acontece um novo nascimento, e tal pessoa é batizada num corpo, passando a fazer parte da família de Deus, mediante essa ação, mediante o recebimento do Espírito Santo de Deus no coração. Todo crente é batizado no Espírito Santo. Todo crente é batizado no Espírito Santo. Se você nunca falou língua estranha, não se assuste, porque eu também nunca falei língua estranha. Aliás, não sei falar inglês, não sei falar francês, não sei falar alemão, sei falar muito mal, como diz lá em Minas Gerais, o português. Tá certo? Mas a Bíblia diz que quem se converteu, ou quem foi convertido, foi regenerado, a Bíblia diz que ele foi selado com o Santo Espírito da promessa. Isso é batismo no Espírito Santo.
porque o Espírito nos batizou num corpo, nós passamos agora a pertencer à igreja de Jesus. E aqui, Paulo não está fazendo conjecturas, Paulo está falando aqui de algo que foi real. Ele diz: nós não podemos viver no pecado porque há uma identificação com Cristo na sua morte. Ser cristão, sendo assim, é ser absolutamente identificado com Cristo na sua morte. Mas ele continua dizendo, falando-nos então, não apenas agora da morte, mas ele passa a falar acerca de um novo estágio, de uma nova etapa da vida de Jesus e da vida do crente. O crente morre para o pecado, mas o que acontece na sua vida? Acontece uma ressurreição. Por isso que ele passa a dizer a partir do verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui, queridos, eu aprendo uma terceira coisa pela qual não se é possível viver no pecado, pois nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, é que a realidade da nossa ressurreição torna possível a nossa santificação. Paulo então está dizendo o seguinte: Jesus morreu, isso é fato. Tentaram distorcer os fatos, tentaram mentir, tentaram enganar, tentaram dizer que a ressurreição não aconteceu. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus foi um fato incontestável. Ele apareceu a inúmeras pessoas. Mas quando ele diz acerca da veracidade da ressurreição de Jesus, ele está com isso fazendo um ponto de contato com a ressurreição espiritual do crente. Então ele está dizendo: Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, significa que nós também ressuscitamos espiritualmente. E as expressões que ele usa é morte, é sepultamento e é ressurreição. Somos mortos para o pecado, mas para aí? Não para por aí, porque há uma ressurreição. O apóstolo Paulo não está preocupado aqui em registrar os fatos históricos que envolveram a vida de Jesus, mas a sua preocupação é apresentar os fatos como sendo uma experiência real na vida de pessoas. Ele não está dizendo o seguinte, que Jesus ressuscitou e nada acontece na nossa vida. Não, ele está dizendo que Jesus ressuscitou, e a consequência disso é que o nosso coração pode ser transformado, que a nossa vida pode ser mudada, que as nossas atitudes podem ser outras, que os nossos pensamentos podem ser diferentes, que as nossas práticas podem ser absolutamente diferentes. Por quê? Porque a experiência com Cristo que morreu e ressuscitou é a experiência de morrer e de viver para Deus. Morrer para o pecado e viver para Deus. Por isso ele está dizendo: a realidade da nossa ressurreição, da ressurreição de Jesus, torna possível a nossa santificação. Jesus ressuscitou e nós também ressuscitamos espiritualmente. Mas ele não para por aí, queridos, porque a partir do verso 6 até o verso 7, ele então fala-nos acerca da demonstração dessa ressurreição espiritual. Olha só o que acontece no verso 6 e 7. Por isso, sabendo isso, sabendo que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas sabendo também que nós morremos e nós também ressuscitamos espiritualmente, agora vem a pergunta: o que muda? O que pode ser verificável? O que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e dizem: realmente aconteceu algo de Deus na vida dessa pessoa? É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer no verso 6 e 7. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Notem, queridos, que o apóstolo Paulo agora procura dizer que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Essa morte para o pecado se dá através da nossa identificação com Cristo e através da nossa imitação de Cristo. Nos identificamos com Cristo, mas nós também nos identificamos com Ele. Nós não apenas nos identificamos, nós passamos a imitar aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele também realizou. Com isso, a Bíblia está chamando a nossa atenção, dizendo que a experiência de conversão não é algo abstrato, não é algo subjetivo,
não é algo que não seja capaz de trazer implicações profundas para a nossa vida. Se aquele que se diz convertido não abandonou o pecado, não mudou o seu jeito de falar, não mudou o seu jeito de pensar, não mudou o seu jeito de agir, ele continua praticando as mesmas coisas que fazia antes de Jesus, a Bíblia está dizendo que nunca nasceu de novo, nunca experimentou o verdadeiro nascimento, nunca experimentou conversão verdadeira. Pode ter Jesus na mente, pode ter compreensão de algumas coisas, de alguns fatos acerca da pessoa de Jesus, mas, queridos, declaração de fé sem demonstração de fé não vale nada. Declarar que é de Jesus, mas não dar demonstrações de que é de Jesus, não tem valor nenhum. Declarar que nasceu de novo, mas não dar demonstrações desse novo nascimento, não vale de nada. Fé sem obras é morta. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando sobre essa demonstração da nossa ressurreição espiritual. Por isso que ele diz acerca de um fato que aconteceu no passado: Jesus morreu pelos meus pecados. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas ele está falando acerca de uma transformação e de uma ressurreição que aconteceu na história. Na história da minha vida, na história da sua vida. A demonstração da nossa ressurreição espiritual. Do verso 8 até o verso 10, queridos, ele nos diz que nós devemos viver no presente aquilo que será a nossa realidade no futuro e eternamente. Nós devemos viver hoje aquilo que vai ser a nossa realidade na eternidade. Nós devemos viver no presente aquilo que vai ser algo absolutamente normal e natural na eternidade com Jesus. Olha o que ele diz no verso 8 a 10. Ora, se já morremos com Cristo, isso é fato, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Note que Paulo está falando aqui acerca não de um viver agora. A transformação é hoje, mas a vida vai se dar na eternidade. O que nós temos com Cristo hoje, o nosso relacionamento com Cristo, são apenas vislumbres daquilo que será a eternidade. No entanto, aquilo que será amanhã já deve começar a fazer parte da nossa vida hoje. É por isso, queridos, que a igreja precisa experimentar essa antevisão da glória. É por isso que a igreja precisa sentir esse antegozo daquilo que vai ser a eternidade. É por isso que a igreja precisa sentir, vivenciar, demonstrar, praticar aquilo que vai ser a nossa prática comum na eternidade. Eu sei que aqui nós choramos. Eu sei que aqui nós sofremos. Eu sei que aqui nós pecamos. Mas, queridos, nada disso deve fazer com que eu e você deixemos de sentir, nem que seja porções fragmentadas daquilo que será a glória. Por isso que a gente tem que começar a gostar de algumas coisas aqui hoje. Se você não gosta de se relacionar com as pessoas, o céu não deve ser o seu lugar. Se você não gosta de se alegrar com os que se alegram, o céu vai ser um incômodo para você. Se você não gosta de servir a Deus, de louvar a Deus, de cantar para Deus, o céu não é um lugar recomendável para você. Se você não gosta de igreja, o céu não é para você. Se você não gosta de estar com Jesus, o céu não é para você. Se você não gosta de falar com Jesus, o céu não é para você. Se você não gosta de estar na presença de Jesus, o céu vai te incomodar demais. Porque lá vai ser isso o tempo todo. O tempo todo. Então eu preciso começar a viver hoje, a praticar hoje, a demonstrar hoje aquilo que vai ser a minha vida amanhã com Cristo. Por último, queridos, a nossa capacitação numa vida de santificação. O verso 11 ele termina dizendo assim:
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. E aqui ele está fazendo uma comparação com Jesus. E a pergunta é: Jesus morreu pelos pecados e Jesus morreu para o pecado. Mas é interessante notar que quando o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu para o pecado, ele não está querendo dizer que Jesus pecou, que Jesus tinha vontade de pecar, mas ele está falando que Jesus, ao ressuscitar, ele nunca mais sofrerá tentações. É isso que ele está dizendo. Enquanto Jesus estava no seu corpo humano, limitado, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas uma vez que ele ressuscitou, ele está dizendo: Jesus nunca mais sofrerá tentações, nunca mais. E ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Preste atenção nessa expressão: em Cristo. Porque, queridos, talvez seria desanimador demais nós, ao olharmos para o nosso próprio coração, pensar o seguinte: eu estou muito longe de Jesus. Todos nós temos os nossos pecados, que são verdadeiras cascas de banana, que a gente está sempre escorregando neles, a gente está sempre praticando os mesmos, a gente está sempre nos escorregando neles. Mas, queridos, o apóstolo Paulo está dando aqui uma palavra de esperança, querendo dizer o seguinte: é possível viver uma vida que agrada a Deus, é possível viver uma vida que glorifica a Deus, é preciso viver uma vida cujos valores, os padrões morais, éticos, espirituais, familiares podem ser agradáveis a Deus, porque Deus nos deu um recurso, e esse recurso é Jesus de Nazaré. E é por isso que ele está dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Em Cristo eu posso vencer o pecado, seja ele qual for. Em Cristo eu posso ser um marido melhor. Em Cristo a esposa pode ser transformada. Em Cristo o jovem pode andar com Deus. Em Cristo o adolescente pode ser cheio do Espírito Santo. Em Cristo nós podemos ser cheios de Deus. Em Cristo a nossa família pode ser transformada. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. A sua vida pode ser melhor. Em Cristo você pode ser cheio do Espírito Santo. Em Cristo você pode ter um namoro santo. Em Cristo você pode romper com a prostituição. Em Cristo você pode vencer os pecados virtuais. Em Cristo você pode vencer o adultério. Em Cristo você pode vencer a imoralidade. Em Cristo você pode vencer Em Cristo não há nenhum pecado sobre a terra pelo qual você não possa vencer, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o Senhor Jesus. Posso viver aqui hoje uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus, porque eu não estou sozinho nessa vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta para você, ela é muito simples: onde você está? Será que você pode dizer de todo o seu coração que você nasceu de novo? Não engane a si mesmo. Não se iluda, achando porque o seu pai é crente, sua mãe é crente, o seu avô foi crente, que você também é. Se você não teve uma experiência real com Jesus, de nada adianta ter informações de Jesus na mente, se elas não transformam o seu coração, se elas não geram mudança na sua vida, se elas não geram mudança nas suas palavras, se elas não geram mudança no seu caráter, se ela não faz de você uma pessoa melhor nessa vida. Não adianta, gente, ter Jesus na mente se ele não está no meu coração. Não adianta falar de um Jesus que é para os outros, mas não é Senhor da minha vida. Não adianta
adianta falar das experiências dos outros se eu nunca nasci de novo? Queridos, tem tanta gente iludida, achando que estão em Cristo, quando na verdade estão longe dele, achando que estão amando a Cristo, quando na verdade estão amando os seus pecados, amando os seus prazeres, servindo os seus prazeres, amantes de si mesmos, não amam a Cristo, nunca se renderam a Ele, nunca se converteram de fato. Quero desafiar você hoje, em nome de Jesus, a olhar para o seu coração e fazer essa pergunta com toda a seriedade diante de Deus. Você nasceu de novo? Você pode cantar: eu sei que o meu Redentor vive, Ele é meu, Ele não é do meu pai, Ele não é da minha mãe, Ele não é do meu avô, Ele não é do meu amigo, Ele é meu Redentor vive. Você pode dizer isso com toda a força do seu coração e da sua alma. Ele tem misericórdia, queridos, da minha vida. Ele tem misericórdia da vida de cada um de nós, de maneira que não haja dúvida acerca disso, mas que haja uma convicção profunda. Eu estou em Cristo, eu nasci de novo, a minha vida é de Jesus. Amém. Ouçamos o coral mais uma vez.
Queridos, nós vamos orar, terminando. Tinha um pregador na Inglaterra que ele dizia o seguinte, que não dá para falar de assuntos tão sérios como são as questões da eternidade, como se fossem coisas de pequeno valor. Irmãos, eu não consigo falar dessas coisas como se eu estivesse sentado em cima de um bloco de gelo. Eu não consigo pensar nessas coisas como se isso fosse um diagnóstico superficial e simples da minha vida, da nossa realidade. Por isso que pregador não é palhaço. Porque aqui nós falamos de coisas da eternidade, da sua eternidade. E não dá para brincar com isso, queridos. Onde você passará a eternidade? Você está aí preocupado com as coisas dessa vida, com o seu currículo, querendo ficar rico, querendo ganhar dinheiro, mas quando você partir dessa, e seus olhos se fecharem para a história e se abrirem na eternidade, a pergunta é: onde você passará a eternidade? Como brincar com uma coisa tão séria como essa? Como falar de um negócio desse sorrindo? Eu não dou conta. Talvez outros consigam, eu não dou conta. Porque isso para mim é sério demais. E antes de nós orarmos, quero convidar todos que curvem as suas cabeças. Eu não poderia ir embora para casa sem antes desafiar você a pensar nisso. A Bíblia diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Toda pregação pressupõe-se uma tomada de decisão na vida. Talvez você que está aqui hoje está aí desigrejado, afastado da igreja, rompeu com Deus, rompeu com o povo de Deus, está vivendo segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Você precisa voltar para Jesus, querido. E a minha pergunta aqui hoje ela é muito simples. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, diante de tudo que foi falado e cantado aqui, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a fazer isso hoje. A fazer isso hoje. Senhor, eu quero que Tu seja Senhor da minha vida. E a partir de hoje o Senhor vai ser Senhor da minha vida mesmo. Eu vou viver para o Senhor. Eu vou fazer a Tua vontade. Eu vou viver para Te amar, para Te obedecer, para caminhar com o Senhor. Tem alguém que está aqui hoje e assim quer fazer? Senhor, é a partir de hoje. Até agora eu tenho vivido aí, fazendo a vontade, vivendo segundo o meu bel prazer, mas isso vai ser diferente a partir de hoje. Tem alguém que está aqui hoje que assim deseja, movido, tocado pelo Espírito Santo? Alguém? Ok, então nós vamos orar. Todo mundo aqui crente, todo mundo aqui tem certeza de salvação, todo mundo aqui sabe que se morrer hoje vai viver eternamente com Jesus de Nazaré. Então nós só temos que agradecer a Deus por isso. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão bondoso. E a Tua bondade foi manifestada na pessoa de Jesus. E nós Te agradecemos por Ele, pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador. Ó Deus, o Senhor não veio para trazer apenas conceitos, o Senhor veio para trazer mudança de vida. E todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor verdadeiramente mudaram de vida. Então, Senhor, nos dê graça para que nós possamos demonstrar todos os dias que o Senhor é Senhor da nossa vida. Que na nossa maneira de falar, que a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, na nossa vida profissional, na escola, dentro de casa, que nós possamos demonstrar a todo tempo que nós somos novas criaturas em Cristo e para a glória de Jesus. Tem misericórdia. Nós saímos daqui hoje com a consciência ainda mais fortalecida de que nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aleluia! O nosso Redentor vive, louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos.
aceita a nossa gratidão, nosso querido e amado Salvador. Nós oramos no Teu nome agradecidos. Queridos irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o eterno amor de Deus o Pai, a alegria, as doces consolações do Santo Espírito esteja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus espalhada por todo o mundo, hoje e para todos sempre. Amém.